Que você grave isso. Ainda que passe uma vida inteira, aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Olha para o céu e conte as estrelas, se fores capaz. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. É muito bom ouvir as promessas de Deus. É muito bom quando Deus fala: eu tenho uma promessa para você, eu tenho promessas na sua vida, eu tenho algo para te entregar. Como é bom ouvir isto da parte de Deus. Mas algo que nós precisamos aprender, que as promessas de Deus, ela vem para nós, mas nós precisamos seguir alguns requisitos. Se você não é obediente, se você não tem fé, se você não tem esperança, não tem como você tocar nas promessas de Deus. Não tem como você tocar nestas promessas. É tão bom quando a gente ouve sobre as promessas de Deus, nós ficamos entusiasmados, alegres, felizes. Uhul! As promessas vão chegar na minha vida, só glória, só bênção. Mas nós precisamos entender, essas promessas, elas vêm para as nossas vidas. Se nós formos obedientes, se nós tivermos fé e esperança. E eu te pergunto, você tem isso na sua vida? Você é obediente a Deus? Você vai obedecer a Ele tudo o que Ele te pedir para fazer, para que esta promessa se concretize? Você terá fé de acreditar naquilo que você não está vendo? Você terá fé de, no fundo da sua alma, de dizer: eu vou confiar em Deus, eu vou esperar, eu vou estar aqui, mesmo que demore muito tempo, mesmo que a promessa não chegue no tempo que eu gostaria que chegasse, eu vou esperar. Você vai ter essa esperança, você vai esperar por este cumprimento desta promessa, porque a promessa, ela não é algo que acontece quando você já tem algo. O Senhor não vai te prometer aquilo que você já tem. Se Deus falasse para Abraão: eu vou te dar uma descendência, Deus não daria esta promessa, porque Abraão já tinha. Deus promete algo que a gente não tem ainda. O que você não tem ainda? Será que você ainda não tem filhos? Será que você ainda não casou? Será que você ainda não encontrou a pessoa certa para você? Será que ainda você não encontrou a sua vocação? O que você ainda não tem, que você gostaria que Deus te prometesse? Deus, Ele pode cumprir todas as coisas, Deus pode nos dar todas as promessas, mas nós precisamos ter estrutura, nós precisamos ser fortes para receber esta promessa. Você tem estrutura para receber as promessas de Deus? Você tem estrutura para caminhar neste caminho até esta promessa? Nós não podemos nos enganar. Para chegar na promessa tem um caminho, há um percurso. Nós teremos que renunciar a muitas coisas. Às vezes vai ter sacrifícios. Nós vamos ter que deixar coisas para trás. Quando Abraão recebeu esta promessa, o Senhor disse a ele: Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Abraão precisou deixar a sua família para trás e ir para um lugar que ele não conhecia, ir para um lugar em que ele não tinha conhecidos, em que ele não tinha família. A promessa, ela é maravilhosa. Mas a promessa exige de nós um posicionamento. Abraão, ele se posicionou. Lá em Gênesis 15, Abraão diz: Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Abraão, ele confiou no Senhor. Quando Deus disse a ele: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se fores capaz, esta será a sua descendência. Abraão não tinha filhos, Abraão já estava de idade avançada, mas ele confiou no Senhor, ele sabia que Deus era capaz de fazer tudo aquilo que ele estava prometendo. Em Hebreus é o capítulo que fala da fé, porque esta fé é que nos dá a base para nós caminharmos em direção à nossa promessa. Sem fé, não há promessa. Você precisa guardar isso no seu coração. Se eu não tenho fé, não verei também as promessas do Senhor. Não verei as promessas do Senhor na minha vida. A promessa de Deus não é mágica que cai do céu para nós. O Senhor vai me dar uma descendência e eu não vou fazer nada. Você acha que Deus te dará uma descendência e você não precisará fazer nada? Que tudo cairá do céu, que você ficará apenas olhando Deus agindo? Não, quem vai agir é você. O milagre vem do Senhor, mas a ação virá de você.
O milagre vem do Senhor, mas a ação virá de você. Deus daria a Abraão uma descendência, mas a ação para que isso acontecesse, só Abraão podia fazer. Em Hebreus, lá vai dizer, pela fé, na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Você lembra dessa história? Deus disse a Noé, Noé, eu vou destruir a terra inteira. Eu vou destruir a terra, mas tu, Abraão, porque tu és justo, porque tu és fiel a mim, eu vou salvar a sua vida. E Deus disse a ele, construa uma arca que eu salvarei a sua vida e a vida de toda a sua família. Olha o que Deus fez. Deus falou para Abraão, você será salvo, Abraão, mas você precisa construir uma arca. E eu te pergunto, Deus construiu esta arca? Não. Deus não construiu a arca. Noé não saberia construir a arca. Deus deu instruções para que ele construísse aquela arca. Mas quem colocou a mão na massa foi Abraão, não foi Deus. Deus, ele é o dono da promessa. Mas você e eu, nós somos os realizadores. Nós somos aqueles que colocamos a mão na massa para realizar esta promessa. E Noé fez isso. Você acha que Noé, se ele não tivesse fé, você acha que ele construiu uma arca? Você acha que eu e você, sem fé, sem esperança, sem obedecer ao Senhor, você acha que nós iremos construir uma arca? Não iremos. Não iremos. E Noé foi obediente, Noé teve fé, Noé teve esperança, porque na palavra vai nos dizer, em Romanos 5, verso 5, a esperança não decepciona. O Senhor jamais vai pedir algo para nós, para nos enganar, para nos fazer perder tempo, para nos deixar caídos, derrotados. Não. Quando o Senhor nos pede algo, é porque isto é necessário para que a promessa se realize. E a promessa de Noé era essa. A promessa vai chegar, mas você precisa construir uma arca. O que Deus está te pedindo hoje? Qual é a arca que você precisa construir hoje para que a sua promessa chegue na sua vida, para que a sua promessa realize na sua vida? Você sabe muito bem que todas as vezes que Deus nos promete algo, Ele cumpre. O Senhor sempre vai cumprir uma promessa. E se Deus já prometeu algo na sua vida, e isso não aconteceu, e você já falou, nossa, Deus me prometeu isso, e isso nunca aconteceu. Você precisa ter certeza se esta promessa partiu de Deus ou do seu coração. Porque muitas das vezes nós queremos que algo aconteça do fundo da nossa alma, e nós estamos achando que é promessa de Deus, mas não é. É o desejo do nosso coração. Se você tem a certeza que esta é a promessa de Deus na sua vida, então fica tranquilo, porque ela vai acontecer. Ah, mas ela vai acontecer, ainda que passe uma vida inteira. A promessa de Deus vai realizar na tua vida. E eu te provo isso em Lucas capítulo 2, no verso 25. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Olha isso, não foi a vontade de Simeão, não, foi o próprio Espírito Santo que revelou a ele que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Olha esta promessa. Olha esta promessa, imagine Deus te prometendo, olha, você vai ver o Cristo. Você vai ver o Cristo. Você verá com os teus olhos o Salvador. E Simeão, você acha o que ele precisou ter? Ele precisou ter fé. Ele precisou ter esperança. Ele precisou acreditar que aquilo iria se cumprir. E Simeão já estava de idade avançada. E olha o que aconteceu. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e tendo os pais apresentado o menino Jesus. Os pais de Jesus, José e Maria, foram ao templo apresentar o menino Jesus, para cumprir a respeito dele os preceitos da lei. Tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz,
segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos. Agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Olha que promessa maravilhosa, olha que promessa linda o Senhor cumpriu na vida de Simeão. Ainda que passe uma vida inteira, que você grave isso, ainda que passe uma vida inteira, aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Que você possa escrever isso aqui nos comentários. Ainda que passe uma vida inteira, o Senhor vai cumprir a sua promessa em minha vida. O Senhor irá cumprir. Porque Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor não brinca com exceções, não tem exceções para Deus. Deus não muda a sua palavra, Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Quantas vezes nós voltamos atrás na nossa palavra? Quantas vezes nós mudamos de planos? Quantas vezes nós falamos que iria fazer algo e não quer fazer mais, muda? Quantas vezes nós mudamos, mas o Senhor não muda. Ele não muda. Ele vai cumprir, mas nós precisamos carregar isso em nós. O combustível da promessa de Deus em nossas vidas é a fé, a esperança e a obediência. Se você tiver isso na sua vida, você estará no caminho, você não ficará para trás, porque o Senhor vai realizar a tua promessa. Você vai chegar até o fim, porque você tem isso dentro de você. A fé que vai te levar a caminhar, a esperança que vai te levar a prosseguir e a obediência que vai te deixar executar tudo aquilo que Deus te pediu para fazer. Ela vai ser realizada quando você executar tudo aquilo que Ele te pediu. Se o Senhor te disse, eu te darei esta promessa, mas você precisa sair deste lugar, você precisa realizar essas instruções, então obedeça, tenha fé, tenha esperança, que a sua promessa vai chegar. Não no seu tempo, mas no tempo designado por Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus que fez a terra e o mar. E tudo que está nesta terra vem do Senhor. Pode ser que em algum momento você ache que a promessa não vai chegar, porque tudo está de cabeça para baixo. Mas lembre disso. O Senhor está no controle. E ainda que esteja tudo fora do lugar, no tempo certo, tudo estará em perfeita sintonia para que a promessa aconteça. O Senhor, Ele sabe orquestrar tudo para que a promessa aconteça. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que você possa compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que precisam ter esta fé, com aquelas pessoas que têm uma promessa, que você possa compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que precisam aguardar com fé, com esperança, a promessa que Deus vai realizar na vida delas. Amém? Até o próximo vídeo.